Assim, então, nós elevamos o pensamento a Deus, ao Divino Mestre Jesus, aos bondosos guias, benfeitores amigos desta casa, nosso irmão Manuel Pérez, Doutor Dias da Cruz, Antonina Xavier e tantos outros que sabemos que vêm nos auxiliar, mesmo no anonimato, trazer o seu apoio, a sua ajuda, porque há muitos que necessitam de amparo espiritual, não apenas os que estão aqui na matéria, mas aqueles que já estão no mundo espiritual e têm acesso, são trazidos para assistir palestras, para receber os benefícios aqui. Pedimos a esses benfeitores que tragam então a segurança e o amparo para os nossos estudos desta tarde. Sobre a nossa jornada espiritual, todos nós que conhecemos um pouquinho já a doutrina espírita, sabemos que nós somos espíritos imortais e que estamos evoluindo. Nós estamos aqui reencarnados temporariamente num corpo material, num corpo de carne. Mas nós não somos esse corpo. Nós somos espíritos imortais que estamos vindo do mundo espiritual, porque o nosso progresso é feito assim, reencarnando na matéria densa, para aprender, para colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo, tanto lá no mundo espiritual como aqui. Então, a forma de evoluir, Deus nos criou assim, a forma de evoluir é reencarnando aqui, principalmente nos estágios mais digamos assim, primeiros, mais primitivos. O nosso planeta ainda é de provas e expiações. Então, é impossível evoluir sem lidar com as coisas materiais. Nós estamos indo para a fase de regeneração, mas ainda os mundos materiais são necessários. Só não reencarnaremos mais quando estivermos lá nos planetas celestes ou divinos, nos planetas onde já atingimos aquela perfeição relativa. Daí sim, seremos seres de luz que, ao invés de vir aqui para aprender, nós poderemos vir aqui para ajudar. Assim como fazem os espíritos bons que vêm agora auxiliar aqui na Terra. Então, como evoluir? Como crescer nessa jornada? Como ser melhor do que a gente era? Como ser melhor do que ontem? Como não repetir os erros, os enganos das outras encarnações? A doutrina espírita traz para nós um conteúdo perfeito em relação a isso, porque ela é o Evangelho de Jesus completamente restaurado, ou seja, não foi modificado. A doutrina espírita pegou lá no Evangelho de Jesus, na verdadeira essência, na verdadeira pureza, como Jesus o ensinou. Ela não modificou como fizeram as demais vertentes cristãs. Então, o Espiritismo é o cristianismo, é o ensinamento de Jesus puro, sem modificações, sem enxertias, sem tirar nem pôr as coisas. Por isso que ela nos ensina, nos educa, nos consola e nos prepara, nos orienta de como caminhar. Ela não vem nos assustar, nos impor medo, nos trazer informações falsas. Ao contrário, ela vem nos esclarecer, nos dar a luz de que nós precisamos para realmente acertar. Então, no Espiritismo tem isso tudo. Nós podemos confiar nesses ensinamentos. E eles dizem o quê? Os espíritos que vieram trazer essa codificação através de inúmeros médiuns em inúmeras partes do mundo que foram mandadas para a França, para Allan Kardec, ler, decodificar, estudar e compilar e fazer as obras básicas. O que eles ensinam? Como nós falamos, exatamente o que Jesus ensinava.
Por exemplo, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. É uma lei é um ensinamento bastante conhecido, simples, que Jesus nos trouxe e foi citado inúmeras vezes e está na Bíblia e é estudado em todos os livros de vertentes cristãs. Mas dificilmente a gente entende, a gente compreende na íntegra o que é isso. Então vamos ver. Todo o nosso trabalho de iluminação de nós mesmos é parte desse nosso processo evolutivo. Nós pensamos, quando se fala em iluminação, que nós precisamos iluminar os outros, que nós temos que ensinar os outros, corrigir os outros. Na verdade, cada um precisa corrigir-se a si mesmo. Cada um precisa conhecer os seus próprios defeitos, as suas faltas, os seus pontos falhos, para se corrigir. E isso é autoiluminação. Quem se autoilumina se torna um homem de bem, um homem melhor. Não vai cometer equívocos, delitos. Vai contribuir para a evolução e o progresso dos outros. Porque os outros vão observar, eles vão ver como é que aquela pessoa está agindo. É isso que se fala também naquela anotação de Tiago, quando ele diz que também a fé, se não tiver as obras, é morta. Então não adianta nós crermos profundamente em Deus, orarmos com uma devoção profunda, se nós não fizermos nada para nos melhorar, para não prejudicarmos mais os outros. Se nós ajudarmos os outros da forma que nós pudermos. Isso são as obras. Não são assim, as obras nós pensamos que é sair pelo mundo distribuindo bens, coisas materiais, dando. Na verdade, não é isso. Isso é também, porque há muitas pessoas que precisam. Mas não é só com bens materiais, com dinheiro, que se enxugam lágrimas. Muitas vezes, o maior bem que nós podemos fazer é nos corrigir para não prejudicarmos mais aqueles que convivem conosco. A maior obra para demonstrarmos a fé que nós temos em Deus é nos corrigirmos. Então, as coisas são bem explicadas na doutrina espírita. Então, todo o trabalho de autoiluminação, todo o trabalho que nós fazemos para nos melhorar, tem o apoio de Deus. E tendo o apoio de Deus, imediatamente vêm os benfeitores, que veem o nosso esforço para progredir e vêm nos ajudar. Assim como eles também enxergam aqueles que não fazem esforços, aqueles que fazem esforços no mal. Quem procura fazer coisas más, vai receber a ajuda de espíritos maus. É aqueles com os quais está em sintonia, em afinidade. Agora, quem está se esforçando para fazer o bem, para melhorar a si mesmo, para ajudar os outros da melhor forma possível, fazendo aquilo que esteja ao seu alcance. Não precisa ir além, vender a própria alma para fazer o bem aos outros. É preciso fazer aquilo que está ao nosso alcance, de coração, com boa vontade, indo além, se nós conseguirmos, o quanto mais, melhor, mas é necessário que seja de boa vontade, porque se ainda não temos essa boa vontade, nós precisamos aprender a desenvolvê-la, ir fazendo aos poucos, para que ela se torne em nós um bom hábito, uma segunda natureza, até o ponto de sempre fazermos as coisas corretamente, normalmente sem esforço, sem sofrimento. Então, se nós estamos tentando nos autoiluminar, aprender a doutrina espírita, por exemplo, os nossos anjos de guarda já perceberam isso. Então, eles vêm facilitar para nós o entendimento desses ensinamentos. Eles vêm nos ajudar. Eles vêm nos intuir na leitura de uma parte daquela obra que nós estamos lendo, do livro. Eles vêm, às vezes, através de sonhos. Quando o nosso corpo físico dorme,
nós, espíritos imortais, não precisamos dormir. Eles vêm nos dar intuição, orientação, ensinamento de como fazer. Quando a gente acorda, a gente vem com a resposta. E parece que acorda e diz, nossa, eu acordei assim com a luz, parece que eu encontrei uma solução para aquele problema. Claro, os nossos amigos espirituais vêm em nosso auxílio, porque eles estão vendo a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo, eles estão vendo que nós estamos orando, pedindo realmente a Deus para nos dar paciência, para nos dar ânimo, para nos dar coragem na caminhada, porque é difícil para todos, não é fácil para ninguém, mesmo aquelas pessoas que parecem que estão tendo uma vida muito simples, muito fácil, para todos. Fazer o bem, assim, sem nenhum problema, tem dificuldade, porque nós não somos perfeitos. Aqueles que são perfeitos não estão mais aqui. Eles já estão nos mundos superiores, nos mundos mais felizes, porque já evoluíram. Mas, mesmo estando aqui, é bom que a gente saiba, todo o nosso esforço no bem, todo o nosso movimento no bem, recebe auxílio dos benfeitores espirituais. Porque ninguém de nós está sozinho. Ninguém. Todos temos, além do anjo de guarda, os benfeitores, os amigos espirituais, que se interessam pelo nosso progresso. Muitos deles não reencarnaram conosco, ficaram no mundo espiritual para nos ajudar, nos vigiando, nos dando intuição, cuidando de nós. E quando eles têm a permissão de Deus, se eles podem, se eles já têm um certo progresso alcançado, eles vêm sim, porque eles nos amam. E eles vêm nos ajudar. Às vezes a gente nem sabe da onde vem a ajuda. Ela vem das mãos invisíveis daqueles que nos amam no mundo espiritual. E eles procuram intuir os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos, se eles não conseguem acesso ao nosso psiquismo. Então é aquele colega que nos convida para ir fazer uma boa obra, para ir assistir uma palestra na igreja que amamos, na nossa religião, nós que somos espíritas. É aquele que nos intui para dizer, dizer assim, assiste aquele programa na TV, na internet, que fala sobre o problema da reencarnação, que a gente não está conseguindo entender. É aquele amigo que acompanha os nossos atos e vem dar uma sugestão. Às vezes, é por intuição deles. Por que que nós precisamos fazer o bem, trabalhar de acordo com o nosso conhecimento e a nossa possibilidade? Porque se nós nos enganamos, tanto nesta como em outras encarnações, e estamos tendo algum sofrimento, as nossas lágrimas, mesmo sendo verdadeiras, sinceras, são importantes, porque mostram o nosso arrependimento. Isso é um passo muito importante. Mas as lágrimas não vão substituir o nosso suor no trabalho, para consertar aquilo que nós estragamos na nossa ignorância. Então, isso é muito importante, a gente nem imagina. A gente fica assim, no momento do arrependimento, chora, se lastima, pede perdão, excelente. Se sente culpado, isso é bom? É muito bom. É sinal que a gente acordou. Porque aquele que nunca sente um remorso, um sentimento de culpa, que nunca sente alguma coisa assim, a voz da consciência clamando, dizendo, olha, aquilo lá você não devia ter feito. Aquele que nunca sente isso, não está progredindo, está sempre parado. Ou já é um espírito que chegou no progresso bem elevado, então ele já não está mais aqui na Terra. Não está mais aqui. Nós aqui na Terra vamos recebendo, através da nossa consciência, aquele alerta. Na forma de remorso, culpa, a gente se sente consciência pesada, não tem um sono tranquilo, e isso é um ótimo alerta. Nós não precisamos ficar apavorados por isso. O que fazer quando vem esses alertas, esses alarmes? Orar, procurar na leitura das obras básicas do Espiritismo o entendimento de por que nós erramos, ir fazer
o reconhecimento disso. Se a gente reconheceu aonde foi o erro, ir lá e consertar. Imediatamente. É a forma como nós vamos evoluir. Consertar aquilo que nós estragamos significa o trabalho, o nosso suor. Muitas vezes, foi em outras encarnações que nós prejudicamos muitas pessoas. E a gente reencarna, às vezes, com pessoas que exigem de nós muito. Familiares exigentes, que estão sempre cobrando. Por que será? Se esses familiares aí estão sempre no nosso pé, são sempre exigindo, cobrando que a gente tenha mais paciência, mais tolerância, mais bondade, mais misericórdia. A gente diz, meu Deus do céu, isso não tem fim, não acaba nunca. Claro que acaba. É que nós estamos aí dando para eles agora aquilo que nós tiramos em outras encarnações, sem paciência, sem boa vontade, como naquela parte do Evangelho que explica que em relação à família, como nós tratando entre pais e filhos, que se nós abandonamos aqueles que nos sustentaram na nossa fraqueza, ou aqueles que nos deram a vida, sejam nossos pais, ou aqueles que nos ajudaram, avós, enfim, quando eles precisam, a gente manda embora, nós estamos preparando para nós uma colheita para uma vida futura. Também nós vamos ser mandados embora. Então, quem foi abandonado nessa encarnação é porque abandonou em outra. Simples. A gente às vezes chora e lamenta porque eu fui abandonado, porque eu tive uma infância muito triste, foi muito difícil para mim. É que nunca vem um ensinamento para a gente que não seja de utilidade. É porque a gente abandonou. Então, que bom que a gente pode consertar. Já pensou se não fosse possível consertar? Nós ficaríamos lá no mundo espiritual eternamente com aquele sentimento de culpa. Deus nos dá a oportunidade de reencarnar e de receber dos que estão próximos a nós a devolução daquilo. Aí a gente vai sentir na alma essa dor. E a gente vai dizer, nossa, como isso dói. Dói? Então não faça mais. É isso que é o ensinamento importante. É diferente a gente ler e saber que não deve abandonar. É diferente do que aprender na prática. Ser abandonado ensina muito mais, não é verdade? O abandonado sofre. Olha que ele aprende mesmo. E quando chegar na hora dele cuidar de alguém, ele não vai abandonar. Ele vai fazer o possível para prover o necessário. Então, a lição, na teoria, é de um jeito o aprendizado. Na prática, é diferente. Então, se nós estamos recebendo dos familiares, dos mais próximos, tantas exigências, no trabalho também, a gente diz, meu Deus, mas que coisa triste esse serviço aqui, só me exige, me cobro, tudo eu, tudo eu. Pois é, vai saber lá na outra reencarnação o quanto a gente massacrou aqueles que trabalhavam com a gente, exigindo, cobrando demais, dando excesso de trabalho. Então, é bom a gente pensar, bom, se a lição veio para mim, é porque eu tenho que me melhorar. Portanto, buscar aonde a paciência, buscar aonde a tolerância, a boa vontade, a força, justamente na prece, justamente conversando com Deus, orando, pedindo ajuda e fazendo o bem que esteja ao nosso alcance. Se a gente não consegue fazer o bem para aquele que está próximo de nós ali, paciência, se ele não quer aceitar, digamos assim, que a gente faça o bem. Se a gente procura orientar para que ele faça assim, 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 e diz, olha, eu já passei por isso aí, eu já sofri também, então não faça isso, você vai sofrer muito. E ele não dá a bola, não dá atenção, tudo bem. Vai chegar o momento que ele vai receber a lição da própria vida. Nós podemos procurar ajudar os outros, ensinar os outros, mas não daquele jeito assim, ensinar sem fazer. A gente só pode ensinar aquilo que a gente já conseguiu fazer, aquilo que a gente já está lutando e se esforçando para fazer. Pelo menos que a gente já esteja tentando acertar. Aí a gente pode mostrar
o caminho. A gente pode dizer, olha, fazendo assim é melhor. A gente consegue um efeito melhor. É dessa forma que se fala nas obras. O apóstolo Pedro dizia que o bem cobre a multidão de pecados, dos nossos erros de vidas passadas. Quem muito errou em vidas passadas, pode fazer o bem agora nessa encarnação. Fazer o bem sem olhar a quem. E mesmo que a gente tenha errado nessa encarnação, fazer o bem exatamente nessa área em que a gente se equivocou. A gente errou e hoje lamenta. Por exemplo, um erro da juventude, que fica lá na nossa consciência pesando, 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 aquela culpa. O que fazer para nos livrarmos da culpa e resolvermos essa pendenga? Irmos em algum lugar que seja possível fazer o bem nesse sentido. Tem orfanatos, tem crianças que necessitam de ajuda, tem idosos que precisam de ajuda, tem pessoas que têm carência das coisas mais básicas, tem pessoas que precisam, às vezes, de uma mão amiga, que não recebem isso da própria família. Então, nós vamos lá fazer isso, nós estaremos nos consertando o nosso modo de proceder. Aquele mal que nós fizemos para os outros, agora, na forma de amor, nós vamos consertar. A gente diz, mas eu não posso mais ajudar o fulano, porque ele morreu. Então, ajude os outros, que estão aqui. Porque o bem é sempre o bem. Emmanuel dizia, através do Chico Xavier, que o bem que nós fizermos em qualquer lugar, será nosso advogado em toda parte. Então, quem faz o bem vai receber o bem de retorno. Não vai receber o mal. E aí é que se tem significado isso, de que o amor cobre a multidão de pecados. Nós não precisamos esperar que venha a dor. Embora haja casos em que a dor, quando vem, ela é o remédio necessário, o remédio amargo, mas o único necessário, o principal. Então, a doença, muitas vezes, é a própria cura do espírito. O mal, quando vem a doença incurável, é sempre para a cura do espírito imortal que somos. Lembram daquela história do Divaldo? Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque ele é curto e bem explicativo. Quando o Divaldo começou nos seus trabalhos mediúnicos, eles iam dar o passe nas pessoas doentes, nos locais mais carentes. E eles foram e viram que tinha uma senhora que estava numa fase quase terminal de câncer. Eles deram o passe e tal. E o Divaldo ficou impressionado com aquela cena. E ele perguntou para a benfeitora espiritual dele, para a Joana de Ângeles, se ela ia ficar curada. E a Joana respondeu, vai. Então ele foi com os amigos, continuou dando passe, continuou trabalhando na doutrina. Na semana seguinte voltaram para a casa daquela senhora e ela estava sendo velada. E o Divaldo disse para a Joana, mas que coisa, eu perguntei para ti, e tu me disse que ela ia ficar curada? Pois é, Divaldo. Ela disse, ela está curada. O espírito imortal está curado, ela foi para o mundo espiritual. Esse corpo que ficou aí, que sofreu tanto com a doença, esse corpo vai ficar aqui na Terra. Ele foi só o instrumento para que ela, espírito imortal, expelisse todos aqueles miasmas que tinha, todos aqueles problemas que tinha para resolver. Tudo aquilo foi absorvido pelo corpo físico como uma esponja que absorve um monte de água suja. O espírito ficou leve, aliviado e foi para o mundo espiritual. Então, muitas vezes, a doença que vem, que não tem remédio, é a cura para o espírito imortal. Ele vai ficar livre, leve. É dessa forma que funcionam as leis divinas. A gente poderia questionar, mas por que Deus não fez diferente? Bem, nós não temos ainda condições de compreender por que Deus faz as coisas dessa forma. Mas Ele é misericordioso. Porque a lei é justa, é perfeita, é de ação e reação, é de causa e efeito. Nós fazemos
uma ação, vamos receber a reação igual. Se não nessa encarnação, em outras. Nós tomamos um caminho, às vezes um atalho para ter mais trabalho, e vamos cair num lugar que não é bom. Aí vamos ter que voltar e refazer todo o caminho, agora sem atalho, na estrada certa, para conseguir chegar no lugar. São assim as leis divinas, são absolutamente perfeitas. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, só no primeiro parágrafo, já tem a descrição de como é que nós precisamos proceder para nós irmos evoluindo nessa nossa jornada espiritual. Ele descreve como é que é o homem de bem. É claro que nós não vamos nos tornar um homem perfeito, um homem de bem, como está descrito ali, tudo nessa encarnação. É um pouquinho de cada vez. Porque Deus não é um juiz exigente que nos dá uma reencarnação e diz assim, ó, agora nessa encarnação tu vai ter que corrigir os teus enganos de 300 reencarnações passadas, tudo numa tacada só. A gente não tem condições disso. Nós somos ainda muito imperfeitos. Então é um pouquinho por vez, é a conta gotas. Dessa forma que a gente vai aprendendo. Então ele diz que o verdadeiro homem de bem, ele não é aquele homem absolutamente perfeito, mas ele procura cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Justiça, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Isso Jesus nos ensinou. Essa é uma forma de cumprir a lei de justiça. Também, não fazer a eles o que não queremos para nós. A lei de amor, inclusive em relação, vamos salientar, aos nossos inimigos. A gente diz a lei de amor é fácil, porque amar aqueles com os quais a gente convive e ama é fácil. Mas e em relação aos que nos prejudicaram? Claro que não é o mesmo amor que nós temos aos nossos familiares queridos. Quem muito nos prejudicou, quem muito está nos prejudicando, nós não vamos conseguir amar da mesma forma. Mas a doutrina espírita nos explica que amar esses aí significa não persegui-los, não buscar a vingança, não ficar feliz quando aconteça alguma coisa triste, ruim para eles, não prejudicá-los de maneira alguma. Isso é amar aos inimigos. A gente acha absurdo quando está escrito lá, amar aos inimigos é importante para evoluir espiritualmente. Mas como é impossível. A gente não consegue amar os inimigos do jeito que a gente ama o cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. Isso é absolutamente contrário às leis da nossa própria natureza. Ninguém vai conseguir isso, nem que finja a vida inteira. Fingimento não adianta. E vai dizer ainda, eu não posso amar esse meu inimigo, porque eu não posso nem chegar perto, ele me mata. Então, o amor que é explicado, esclarecido na doutrina espírita, a que Jesus se referia, é isso. Aos inimigos, fazer o quê? Orar por eles, não fazer o mal a eles, não persegui-los, não difamá-los, não colocar os erros deles para todo mundo enxergar, colocar na mídia, não espalhar e orar por eles. Isso é demonstrar o amor para eles. Porque para aqueles que a gente ama e que nos amam, é simples, a gente sabe. E a lei de caridade também está contida naquilo que Jesus disse. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Se nós estamos ali, por exemplo, bem simples, horas numa fila, com uma dor nos pés, e há uma pessoa mais idosa, que está lá atrás, também horas numa fila, com a mesma dor, com o mesmo problema. Será que ela não gostaria que a gente cedesse o lugar para ela? Se ela tem tantos anos a mais, é mais doente, claro que ela gostaria. Então vamos fazer isso. Nós gostaríamos de receber isso, é simples de fazer, porque nós não precisamos ir estudar em livros difíceis, nós nos tomamos como exemplo. Nós somos a própria medida.
não é? Em relação a, por exemplo, quanto pagar para alguma pessoa alguma coisa que vamos comprar. A pessoa está vendendo porque está precisando. Se ela está vendendo por 100, a gente oferece 50. Isso não é bom, isso não é caridoso, porque nós estamos sendo oportunistas, né? Nós vamos dar o valor que ela está pedindo. E muitas vezes ela pede muito, muito, mas muito abaixo do que vale. Se nós formos realmente generosos e conhecermos o legítimo preço da coisa, a gente vai dizer, olha, se pode também pagar, eu vou te dar o valor mais aproximado do valor real, porque eu não acho justo você se desfazer assim de um bem tão importante, porque talvez tenha que pagar o custo de uma doença, de um medicamento. Então, não ser oportunista também conta. E muitas vezes aparece oportunidade por aí, da gente comprar alguma coisa, um carro, sabe, sei lá o quê, por menos da metade do preço. Vejam a caridade que a gente quer que façam conosco. E também o que é que faz o homem de bem? Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, ele vai se perguntar a si mesmo se não violou essa lei. Bom, em primeiro lugar, o homem de bem interroga a sua própria consciência. É alguma coisa que nós também precisamos fazer. Como Santo Agostinho nos ensina lá no Evangelho, que no fim do dia, ele fazia uma breve passagem assim, ó, interrogando a própria consciência. Será que hoje eu fiz o bem que eu podia? Será que eu não prejudiquei alguém? Se prejudicou, corre lá e conserta. De preferência antes de ir dormir. Isso é o que explica o significado daquilo que nós lemos na Bíblia. Não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. É uma coisa tão difícil de entender isso aí, dos ensinamentos divinos. Como que o sol vai se pôr em cima da nossa ira? Nós vamos estar com raiva de alguém, vai anoitecer e nós vamos dormir. Vai nos fazer muito mal. Nós vamos ter pesadelo, vamos ter um sono terrível. E a outra pessoa também. Porque ela vai se desprender do corpo físico, assim como nós, e poderá vir até nós espiritualmente e nos cobrar. Dizer, por que tu me fez aquilo? E aí a gente vai ter pesadelo e vai acordar. Meu Deus, eu sonhei que eu estava brigando com fulano, de foice, de faca, de espingarda. Então procure antes de ir dormir. Se não dá para ir lá e arrumar, pelo menos manda uma mensagem, um telefonema, manda um recado. Amanhã eu passo ali para a gente arrumar aquilo lá que não ficou legal. Eu não fui bom, eu vou lá consertar. É simples, os ensinamentos são simples. A questão é a gente deixar o orgulho de lado e botar em prática. Né? Botar isso em prática. Depois de uma discussão, por exemplo, em que a gente chamou a pessoa de tudo que é coisa, cheio de razão. A gente vai para casa no fim do dia, chega a hora de dormir, a gente vai se recolhendo e tal, e vai pensar, mas hoje foi naquela discussão lá, meu Deus, eu disse coisa assim que não era para ter dito. Pega imediatamente o telefone e diz, fulano, aquilo que eu disse, por favor, me perdoa, me releva, me desculpa. Foi demais, eu apelei. Vamos fazer isso, vai fazer bem não para ele, para nós. Se fizer bem para ele, é ótimo. Né? Mas vai fazer bem para a gente. Isso a gente nem imagina, mas é necessário e é possível. Então, consultando a própria consciência, a gente vai se perguntar, será que eu prejudiquei naquilo? Se a gente vê que prejudicou, vai arrumar. Se a gente vê que podia ter feito também a outra coisa que a pessoa precisava, mas não fez, porque pensou, também, né? Vai pedir para outro. Ela não tem para quem pedir, então vamos fazer. Né? Isso é demonstrar boa vontade. Isso é fazer o bem. A gente pensa que fazer o bem, fazer obras, são as grandes obras. É ir lá, não sei aonde, lá na África, fundar um asilo, fundar uma creche. Não, aqui mesmo. Isso é para quem pode, para quem tem condições, para quem tem já mais adiantamento moral, intelectual, espiritual. Nós ainda estamos aqui. Nós temos que lidar com as coisas que estão mais próximas a nós. Consertando isso. É o começo. E ainda, ele se pergunta se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Às vezes, o simples fato de abrir a porta para alguém
A gente não foi porque não estou afim, que vá outra pessoa. Pô, a pessoa vai ter que voltar no outro dia só para isso. Então, é interessante a gente se questionar. E se puder, vai lá e corrige. É nas pequenas coisas. A gente imagina que são nas grandes coisas, né? A gente fica imaginando, eu tinha que ser então que nem o Chico Xavier. Não, o Chico Xavier era um missionário, nós somos pequenos ainda. Nós temos que fazer as coisas que estão aqui ao nosso alcance. E também se ninguém tem alguma queixa de nós. Porque se alguém tem uma queixa contra nós, é porque a gente fez alguma coisa que não devia. Ultrapassou os limites. Então vamos lá e consertar. Vamos nos lembrar que aqueles que têm queixa contra nós, eles também dormem. Eles também saem do corpo físico. E podem ir lá aonde nós estamos também desprendidos do corpo físico. Se eles não vêm pessoalmente reclamar sobre isso. Enfim, ele se pergunta se fez aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem. Olha o resumo do que Jesus disse. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, há tantas explicações, há tanta obra que fala, que explica de maneira difícil. Mas vejam como é simples. A doutrina espírita traz de uma forma simples. Evoluir espiritualmente. Não precisa fazer uma viagem astral. Não precisa desenvolver como a pessoa pensa. Me mandaram desenvolver a mediunidade, porque senão eu não vou evoluir. Ora, mandaram. Se a pessoa reencarna com uma mediunidade que tem que realmente ir trabalhar, o chamado virá. Na hora certa, no momento certo, e ela será encaminhada. Os próprios espíritos superiores vão dando as dicas e vão traçando o caminho. Ela não precisa arrombar as portas de si mesma e querer ir lá e desenvolver uma mediunidade que não é para isso. Porque ninguém imagina que desenvolver a mediunidade é ajudar o outro. É ser bom para consigo e para com o outro. É corrigir-se. É desenvolver a si mesmo. É educar a si mesmo. É claro que se tem, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo, alguém que tenha tarefas mediúnicas aqui na Terra também, entre nós aqui, vai ter que aceitar e trabalhar. Mas, normalmente, aquele que vem com essa tarefa para ir pagando um pouquinho as suas dívidas, ele vai e aceita, porque ele vê que sem aquilo ele fica doente. Ele precisa ir. Então, é desse jeito, meus irmãos, não é tão complicado. A nossa jornada espiritual é assim, é aos poucos, sem querer dar salto, porque o progresso não dá salto. Quando o salto é muito grande, o aprendizado não foi feito, não foi efetivado. É a mesma coisa que pegar um aluno que está no 5º ano e promovê-lo para o 8º ano. Não, ele não fez o 6º e o 7º ano, ele tem que fazer. Não se pode dar um salto assim. Então a gente se exige e espera e diz, eu não consigo, eu não vou para frente, eu não consigo ser bom, eu não consigo ajudar as pessoas, eu sou muito burro, eu não aprendo. Não, nós vamos nos educando e nos esforçando, dizendo sim, eu posso aprender, eu consigo. Vai lá, na primeira vez a gente não vai com muito boa vontade, né? Para ajudar a pessoa, para pedir desculpa, para corrigir o erro. A gente vai meio renegado. Depois, nas outras vezes, a gente já vai com mais tranquilidade e já vai fazendo normalmente isso aí. Por quê? Porque dói menos quando a gente faz de boa vontade. Quando a gente ajuda, quando a gente corrige, quando a gente endireita um caminho com boa vontade, dói menos. Espiritualmente e emocionalmente. É bom para nós. É isso que nos dizem os espíritos superiores. Na nossa longa jornada evolutiva, é uma luta para todos. Ninguém está fora dessa luta aqui no planeta Terra. Quando nós chegarmos lá, nos mundos superiores, as nossas lutas serão diferentes. Nós vamos lutar, nos esforçar para auxiliar os que estão ainda em sofrimento. Essa é a nossa caminhada espiritual. Então, nesse momento, nós pedimos a Deus que
Ajudem os nossos irmãos desencarnados, que também estão em sofrimento, as pessoas que estão internadas nos hospitais, os nossos familiares. E através da leitura da prece de Cáritas, os nossos trabalhadores do passe vão trabalhar e vão ministrar o passe a todos aqui. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a luz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um hino de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Fiquemos em paz, meus irmãos. Todos receberam o passe, a água foi fluidificada. As pessoas que acompanham isso pela internet também receberam da mesma forma. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe.